Oi, eu sou a professora Melise, sou professora de Biologia do cursinho Maximize e hoje, nesse 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, eu queria falar para vocês sobre algumas mulheres que foram maravilhosas no ramo da ciência. A primeira delas é a Rosalind Franklin. Vocês estão vendo aí na foto agora, ó, a Rosalind. Essa mulher ela fez estudos na área de biofísica. Ela trabalhava com cristalografia de raio-x, a técnica que ela usava, e ela trabalhou principalmente na área de biologia molecular, porque ela tentava com essa técnica desvendar a estrutura de algumas moléculas, e a principal delas foi o DNA. Muitos outros cientistas também tentavam fazer isso, desvendar a estrutura da molécula de DNA, mas ela conseguiu tirar uma foto, essa aqui, ó, que vocês estão vendo agora, essa, que foi conhecida como a foto 51. Isso aí que vocês estão vendo nada mais é do que o DNA. Olha que maravilhoso. Ela conseguiu tirar uma foto do DNA através dessa tal técnica de cristalografia de raio-x. Qual foi o problema? A Rosalind Franklin ela foi um pouco injustiçada com os seus estudos. Por quê? Porque essa foto ela foi mostrada por um outro pesquisador. Ele pegou essa foto e mostrou para outros dois caras que ficaram famosos, que são o Watson e o Crick. O Watson e o Crick, quando viram essa foto, eles falaram, pronto, é isso que a gente precisava. É com essa foto que eu tenho certeza absoluta que a forma do DNA é helicoidal, que o DNA tem uma forma de hélice, como se fosse um telefone antigo, o fio do telefone antigo. E eles publicaram o estudo, descrevendo a estrutura do DNA. Nunca foi dado crédito à Rosalind. Ela inclusive nem soube que mostraram essa foto para esses outros dois pesquisadores e ficou no anonimato. Os dois caras é que ficaram famosos pela descoberta da estrutura do DNA, sendo que foi ela a chave que faltava para descobrir sobre a forma do DNA. Esses três caras, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, e quando eles ganharam o Prêmio Nobel, a Rosalind Franklin ela já tinha morrido, porque, como vocês viram, ela trabalhou com raio-x. Então, ela ficou exposta a um monte de radiação, e por causa desse monte de radiação, ela acabou tendo câncer no ovário e morreu precocemente. Então, essa foi uma das mulheres que foram injustiçadas da ciência, porque ela nunca teve o seu reconhecimento em vida. Ela ganhou prêmios pós-mortem, mas o Nobel, de fato, ele não é dado de forma póstuma. Então, ela nunca chegou a receber esse prêmio. Foi uma das injustiçadas. Mas eu vou trazer várias outras mulheres aqui para vocês também e vou te mostrar que tem mulheres que foram reconhecidas tardiamente, enfim. A próxima é a Barbara McClintock, vocês estão vendo ela aí. Essa mulher, ela trabalhou na área de genética. Ela descobriu uma coisa chamada transposons. São transposons, um pedaço de DNA que consegue se mover ao longo do genoma. Na época que ela fez essa descoberta, o estudo era tão avançado, era uma coisa tão nova, que ninguém acreditou nela e ela só foi reconhecida e só recebeu um prêmio Nobel por isso 30 anos mais tarde. Então, foi reconhecida, apesar de passar 30 anos depois da descoberta. Também, assim, falei que era uma coisa nova, mas com certeza isso também aconteceu pelo fato dela ser mulher, porque as mulheres até hoje ainda sofrem com reconhecimento na ciência. Mas ela pelo menos recebeu o prêmio em vida, ela foi reconhecida em vida. Uma outra cientista é a Marie Curie, talvez você já tenha ouvido falar dela, porque ela é um pouquinho mais famosa, é uma das poucas mulheres que ficaram mais famosas pela ciência. A Marie Curie ela é famosa por ter sido, primeiro, a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a primeira pessoa, independente do sexo, a receber 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela recebeu o prêmio Nobel na área de física e também na área de química, porque ela trabalhava com radioatividade. Ela fez os primeiros trabalhos com radioatividade, por isso ela ganhou o prêmio Nobel de física. E ela também descobriu 2 elementos químicos, que foram o rádio e o polônio. E foi isso que deu a ela o prêmio Nobel de química. Os experimentos da Marie Curie, as descobertas da Marie Curie foram fundamentais para tratamentos de câncer, que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a radioterapia. Ainda assim, foi uma mulher maravilhosa, não só por ter descoberto essas coisas, mas ela nunca quis patentear as coisas que ela descobriu em relação ao elemento rádio, para que justamente mais cientistas pudessem usar isso e não ficasse preso a ela e outras pessoas pudessem se beneficiar dessas descobertas. A Marie Curie, então, é um ótimo exemplo de mulher que foi reconhecida em vida, recebeu 2 prêmios Nobel, como a gente falou aqui. A filha dela, estão vendo aí a foto dela? A Irene Joliot-Curie.
é a filha da Marie Curie, que também seguiu na área de ciência e também seguiu na área de radioatividade. A Irene, ela, junto com o marido, ela trabalhava com o marido, ela foi a primeira pessoa a conseguir criar elementos radioativos artificialmente. Então, ela conseguiu criar esses elementos de forma artificial e esses estudos eles foram importantes para posterior uso da fissão nuclear. Ainda não era uma coisa que se usava, ainda não era uma coisa que existia, mas os estudos da Irene foram fundamentais para a fissão nuclear, que foi usada mais tardiamente. Aliás, as próximas mulheres que a gente vai ver aqui são mulheres que estão envolvidas nesse assunto da fissão nuclear. Você vê que tem várias mulheres envolvidas na física. A próxima mulher, a Ida Noddack, ela foi a primeira que mencionou essa ideia de que existisse a fissão nuclear. Na época que ela mencionou essa ideia de fissão nuclear, ela não tinha muitos experimentos, ela não tinha ainda muitas coisas desenvolvidas, e aí por causa disso as pessoas ficavam meio tipo, que fissão nuclear, você é louca? Que negócio que é esse? Então, mais uma vez, a mulher não foi reconhecida, foi mais tarde, mas felizmente uma outra mulher que descobriu a fissão nuclear, mas não foi pela Ida Noddack. A Ida Noddack, ela mencionou a ideia, mas ainda não sabia de fato do que se tratava. Ela descobriu um elemento químico também, ela descobriu um elemento que chama rênio, tá certo? Eu lembrei de uma coisa sobre a Marie Curie, que é importante, que você precisa lembrar. Não sei se você já ouviu falar, tem um elemento químico que chama cúrio. O cúrio, o símbolo dele é Cm. Esse nome foi dado em homenagem a Marie Curie. Ai, que maravilhoso. Pois bem, outra mulher na ciência é a Liz Meitner. Também participou da fissão nuclear e, de fato, foi essa mulher que descobriu a fissão nuclear. Ela fez experimentos, descobriu que os átomos, quando eram divididos, liberavam energia e publicou numa revista que chama Nature, que é uma das revistas mais importantes de ciência no mundo, mas, infelizmente, foi injustiçada. A descoberta dela rendeu um prêmio Nobel, mas não foi ela que ganhou, foi um homem que trabalhava junto com ela. E ela também era tão maravilhosa que ela descobriu a fissão nuclear, publicou o trabalho, mas ela se recusou a participar de um projeto que chamava Projeto Manhattan, que eles queriam usar essas técnicas de fissão nuclear para criar bomba nuclear. E ela falou, não, descobri, aqui é legal, mas eu não vou fazer um negócio desse. Ai, que maravilhoso. Outra mulher importante na ciência, vocês estão vendo aí, é a Patricia Beth. Ela era oftalmologista, ela ainda está viva. Ela criou uma coisa fantástica que é usada no mundo inteiro, que ela criou uma nova técnica para a cirurgia de catarata, que é feita a laser e é um processo muito mais indolor, muito mais simples do que era antigamente. E hoje em dia o mundo inteiro usa essa técnica que foi descoberta por essa mulher. Que passou por ela enfrentou uma série de barreiras, não só pelo fato dela ser mulher, mas também pelo fato dela ser negra. Ela foi a primeira mulher negra a frequentar a Universidade de Nova York e da Califórnia. Então, também foi importante nos avanços para os lados femininos e também por ela ser uma mulher negra, com certeza ela enfrentou mais dificuldades, mas o tratamento que ela criou é usado até hoje no mundo inteiro. Uma outra mulher importante para a ciência foi a Gertrude Elion. Essa mulher, ela criou uma droga fantástica. Ela criou o primeiro imunossupressor. O que é o imunossupressor? É uma droga que é usada nos transplantes. Quando a pessoa sofre um transplante de órgãos, ela precisa tomar esse imunossupressor. E o primeiro a ser inventado foi inventado por uma mulher, que é essa que vocês viram aí. Não só imunossupressor, mas ela participou na produção de uma série de drogas para tratar leucemia, tipos de câncer, outros tipos de câncer, gota, malária, herpes, e ela participou, ela supervisionou a produção do AZT, que foi a primeira droga a ser, de fato, produzida contra AIDS, como tratamento contra AIDS. Também ganhou o prêmio Nobel de Medicina por causa dessas descobertas que ela fez em relação às drogas. Uma outra mulher importante, essa daqui eu acho que é a mais antiga da nossa lista, é a Hipátia de Alexandria. Viveu no Egito e provavelmente é a primeira mulher, pelo menos que citei o relato, que trabalhou com matemática e com filosofia, a primeira matemática e filósofa da história. Ela era conhecida como a mulher sábia do Egito, por causa dessas áreas que ela estudava. Outra mulher importante, a Jocelyn Burnell. Essa mulher, ela trabalhou na área de física, ainda trabalha na área de física.
Ela que descobriu os primeiros pulsares, que são estrelas de nêutrons. Ela fez uma descoberta na área de astrofísica. Também ganhou um prêmio Nobel. Na verdade, desculpa, ela não ganhou um prêmio Nobel. Quem ganhou, mais uma vez, foi um homem que ajudou nos trabalhos dela. Mas o trabalho é acreditado a ela. Quem criou, de fato, quem descobriu foi a Jocelyn. Não sei se vocês assistiram o Estrelas Além do Tempo, é um filme que está no cinema. Que concorreu ao Oscar, e esse filme retrata a história principalmente de 3 mulheres negras trabalhando na NASA, que foram pioneiras e foram importantes para uma série de eventos da NASA. Uma delas é Katherine Johnson, ela é mais ou menos a principal do filme, vocês estão vendo ela aí. A Katherine Johnson, ela era matemática na NASA, junto com uma série de outras mulheres negras. Elas trabalhavam como computers, que são as computadoras, elas faziam as contas da NASA. E a Katherine Johnson, ela era exemplar com números e com matemática. Insistiu, até que ela conseguiu fazer parte de projetos como o Apollo 11, a ida do homem à Lua. O primeiro homem americano que foi à Lua, isso só foi possível por causa da Katherine Johnson, porque ela que calculou as rotas e tudo mais. Se você não assistiu o filme, assista, que é maravilhoso. Mas, como eu falei, são 3 mulheres. Uma outra mulher, que é a estrela desse filme também, é a Mary Jackson. A Mary Jackson também era computer, também fazia contas na NASA, e ela fez de tudo para ser engenheira, porque ela queria ser engenheira da NASA. E como você deve imaginar, para uma mulher já não era fácil, já não era uma tarefa fácil. Para uma mulher negra, mais difícil ainda. E ela lutou, estudou em universidades que eram só para homens, que eram só para brancos, mas ela conseguiu, tirou o diploma e conseguiu se tornar uma engenheira da NASA. Trabalhou a vida toda na NASA e participou de projetos de forma a incentivar mulheres negras a também mudarem de matemática para engenheira, né? Terem essa promoção que ela também teve na vida dela. E a última, lembra que eu falei que são 3 mulheres no filme? É a Dorothy Vaughan. Estão vendo ela aí? Não sei. A Dorothy Vaughan, elas eram todas da mesma área, ela também era uma computer. E ela foi a primeira mulher negra a ser chefe de um departamento. Ela já chefiava o departamento, ela já era chefe, só que ela não tinha um salário de chefe e ela não tinha o título de chefe. Ela fazia só o trabalho. E com muitos anos de trabalho e de luta e de perseverança, finalmente ela foi a primeira mulher negra a ser promovida como diretora da área dela. Ela trabalhava com os primeiros computadores da NASA, computadores de fato, o que a gente conhece hoje como computador, uma máquina que fazia contas. E ela, junto com um grupo de mulheres negras, que eram antes computers lá na NASA, elas foram as primeiras a programar esses computadores, foram as primeiras que tiveram a capacidade de programar esses computadores da NASA. Outra mulher que eu queria falar para vocês é a Rachel Carson. Essa mulher, ela foi ecologista e bióloga. A principal área de atuação dela era ambiental. E ela foi uma das primeiras a trazer essa discussão de que a gente precisa cuidar do meio ambiente e falou sobre pesticidas, o uso de pesticidas, o quão tóxico eles podem ser. Até hoje ela é uma mulher importante nessa luta, até hoje ela é reconhecida por esse assunto. Outra mulher, Elizabeth Blackwell. Essa mulher ela foi a primeira médica americana. Imagina, que é uma coisa que só homens podiam fazer. Ela foi a primeira mulher a exercer medicina e depois que se formou médica, ela fundou uma universidade de medicina para mulheres. Já que sofria esse preconceito, que mulher não podia, ela foi a primeira a fazer isso daí. A Valentina Tereskova, vocês estão vendo ela aí pela foto, né? Você está vendo que ela está de roupa de astronauta, porque ela foi a primeira mulher a ir para o espaço, foi uma russa. Na corrida espacial, foi a primeira que foi para o espaço. Outra mulher é a Mária Telkes. A Mária Telkes era uma húngara que fez estudos com energia solar. Então, você já deve ter visto essas casas que são mais sustentáveis, que tem receptor de energia solar para poder armazenar e usar depois, para esquentar o chuveiro, sei lá, alguma coisa assim. Essa mulher foi que criou isso aí. Ela criou uma série de aparelhos que funcionassem dessa forma, a partir de captação de energia solar, armazenar essa energia para ser usada posteriormente. Mais uma, Cecilia Payne Kapowskin. Ela foi uma astrônoma,
ela foi a pessoa que resolveu falar assim, o Sol, sabe o Sol? Então, o Sol, ele é feito de muito hidrogênio e de hélio. Porque até então, se achava que o Sol, ele tinha uma composição parecida com a da Terra, que não é verdade. E ela foi a primeira pessoa a dizer que não, o Sol não tem absolutamente nada a ver com a Terra. O Sol, a maior composição do Sol é dos gases hélio e do gás hidrogênio. Mais uma mulher, essa daí que vocês estão vendo, que é a Helena Long. A Helena Long é uma cientista mais recente, ela ainda atua na área da ciência e ela é uma mulher trans. A Helena Long, ela é formada em física, ela trabalha com aceleradores de partículas, esse é o ramo do trabalho dela. Ganhou uma série de prêmios e em 2016 ela foi eleita uma das 10 pessoas mais importantes da ciência pela revista Nature, aquela mesma que eu já falei no começo do vídeo. Porque uma coisa que ela foi a primeira pessoa a fazer o seguinte, ela resolveu entrevistar as pessoas que estudam física na universidade dela e descobrir se essas pessoas eram da comunidade LGBT. Então, ela foi a primeira pessoa a fazer uma pesquisa de fato para saber se existiam membros da comunidade LGBT na profissão dela e começar a discutir com essas pessoas e saber o quanto que elas sofrem de exclusão na ciência e preconceito como tantos outros que a gente já falou aqui no vídeo de hoje. E por isso ela foi eleita uma das 10 pessoas mais importantes da revista Nature de 2016. Falei de um monte de pessoas que não são daqui, um monte de mulheres que são americanas ou inglesas, mas também temos brasileiras na ciência que são importantes. Uma delas é a Nise da Silveira. Nise da Silveira foi uma mulher que trabalhou na área de psiquiatria. Ela começou discordando de algumas coisas. Ela discordava de tratamentos como choque, dava um choque para tratar as pessoas, ou lobotomia, que é você ir lá e cortar um pedaço do cérebro da pessoa fora. E ela era contra essas coisas, porque elas são agressivas. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi isso. Se opôs e aí ela resolveu criar outras técnicas de tratamento psicológico e psiquiátrico para esses pacientes. Ela começou fazendo ateliês de pintura e de arte. Ela queria que as pessoas lidassem com os problemas delas de uma forma mais artística. Alguns anos depois, ela conheceu o Carl Jung, que é um psiquiatra famoso, né? Até uma vertente de alguns psiquiatras que usam nas suas terapias, e ela se juntou a ele e fizeram essas mudanças na psiquiatria. Mas ela foi fundamental para isso, uma mulher brasileira. Mais uma brasileira, a Viviane dos Santos Barbosa. Brasileira, mulher e negra. E descobriu uma coisa fantástica. Ela conseguiu criar um produto que reduz a emissão de gases tóxicos, que é uma coisa que a gente precisa se preocupar nos dias de hoje, em diminuir a emissão desses gases. Então, o que ela fez é o seguinte, em muitos processos industriais são usados catalisadores. Um catalisador é um negócio que serve para acelerar uma reação. Só que, geralmente, os catalisadores que são usados, eles são usados a altíssimas temperaturas. E ela conseguiu desenvolver um que não é usado numa temperatura tão alta, ele consegue ser usado em temperatura ambiente. E por conta dele não ser usado numa temperatura tão alta, menos gases são emitidos. Então, ela conseguiu criar esse catalisador. E por último, mas não menos importante, temos também uma outra mulher, a Celina Turci, que é uma cientista brasileira. Vocês devem ter ouvido muito falar na TV sobre o Zika vírus, e ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa a relacionar os casos de microcefalia em gestantes, que as crianças tinham microcefalia, com o fato de elas estarem infectadas com o Zika vírus. Também entrou naquela lista que eu falei para vocês das 10 mais da Nature, as 10 pessoas mais importantes de 2016, ela também entrou nessa lista por conta disso. Tá certo? Eu espero que essas mulheres inspirem você nesse dia 8 de março, que você se lembre que hoje não é dia de florzinha, que hoje é dia de respeito, de luta, e que você sempre se lembre que lugar de mulher é onde ela quiser, que você se lembre que o seu lugar é onde você quiser. É isso.